Glória a Deus. Uma alegria ter o Bruno aqui hoje. O Bruno está em preparação missionária já há 2 anos no iHope, né? F-Hope, né? Que é do iHope lá dos Estados Unidos e é um centro aqui no Brasil, né? Lá em Florianópolis, da Casa de Oração. E ele já está se preparando, já fez o primeiro curso, que é o primeiro módulo de oração, e já 1 ano fazendo de teologia, liderança, tá? Há 1 ano já está fazendo esse de teologia e liderança, lá morando lá em Florianópolis, né? E crescendo também como pessoa, e nós somos gratos a Deus por ter a oportunidade de a igreja apoiar também isso. Você, Bruno, sempre tem mandado suas mensagens express, né? Que é a cada mês ou 2 meses. Você pode apoiar também. A igreja manda uma oferta mensalmente para ele, apoiando, mas você também pode ajudar. Pergunta para ele, pode entrar e perguntar, e pode sempre ajudar, porque ele sempre tem custos lá, porque tem os projetos, tem o custo de alimentos. Você sabe que tudo aumentou esses últimos anos, e graças a Deus, né, Deus tem sustentado, cuidado, e ele tem crescido na vida e no ministério. Pastor Fernando vai chegar e vai trazer uma palavra para o seu coração. Prepare seu coração para essa palavra abençoada que Deus vai ministrar. Fica à vontade, pastor. Tem tempo aí, fica à vontade. O culto prolongou um pouquinho, mas nós queremos ouvir a palavra e sermos abençoados por uma semana poderosa na presença de Deus. Pastor Fernando é um amigo querido, né, um professor e um pastor que há muito tem servido. Se você passar por em Indaiatuba, por exemplo, uma vez o pastor foi lá começar um grupo de oração, né, numa casa, e Deus abençoou. Hoje é uma igreja de mais de 1.000 pessoas e já começou várias outras igrejas. Ele começou a igreja em Fortaleza. Quando você for lá no Beach Park, não passa na igreja, você vai lembrar do trabalho. Já passaram outros pastores lá, né? Agora está até um amigo nosso lá de Mossoró, né? E está pastoreando, e tem também igreja ali na região de Natal, que ele também plantou. Então é um missionário, né, servindo, né, como pastor em diversos locais, e todos esses últimos anos ele tem servido a nossa igreja também pastoreando como casais, pastoreando igrejas aqui na região, mas ao mesmo tempo também como aí diretor do nosso seminário, tá? Então é uma pessoa que tem servido a Deus com esmero e excelência. Vamos recebê-lo e ele vai trazer uma palavra para o nosso coração. Fique à vontade, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus, amém, irmãos? Já tivemos várias pregações hoje. É sério. Cada um desses testemunhos já foi algo extraordinário na presença de Deus, amém, irmãos? Então, eu nem vou pregar muito aqui, porque na realidade eu até disse a ele, eu quero vir em outro momento para pregar mais de 40 minutos, né? E eu não vou pregar esse tempo todo, mas eu quero dizer para você que a alegria de estar aqui e o privilégio de estar aqui, pastor Edmur, é muito grande para mim, né? Uma honra e um privilégio. E é algo assim, é sobre esse assunto que eu quero falar, porque as homenagens ao pastor Edmur já foram feitas, né? E ele merece até um presente seu, amém? É isso aí, ele merece algo muito especial da sua parte. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui e dizer para você que o trabalho é árduo, como foi falado por eles, né, pelas ovelhas, né, eles reconhecem que o trabalho é árduo, né, mas ao mesmo tempo, ele é gratificante porque nós fazemos para Deus, nós não fazemos para o homem. Eu quero me lembrar que o ano que vem eu vou fazer 30 anos de ministério, né, não parece, né, parece, olhando para mim, não parece, né? E quero lembrar que o próprio pastor Silas, ele esteve comigo em Indaiatuba, olha, na década de 90, início da década de 90, né? Exatamente. E depois, um sonho de iniciar uma terceira igreja em Fortaleza, ele foi ser técnico lá e nos honrou com a presença dele em vários cultos, e nos abençoou naquele lugar, né? E foi tremendo. Eu tenho certeza que, pastor Edmur, esse sonho, o legado, como foi falado aqui, já está feito. O que você já tem espalhado por aí do seu aroma, do bom perfume de Cristo, já é algo assim extraordinário. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Eu quero avançar então na minha mensagem,
e gostaria muito que você tivesse um pouquinho de paciência, porém, eu vou respeitar totalmente o que eu disse sobre o tempo, né? Eu tenho aqui 3 coisas para falar. Essas 3 coisas, obviamente, está dentro de 3 textos. E esses 3 textos, ele trata de 3 encontros. E é interessante que esse encontro que nós estamos aqui, né, é um deles, que eu não vou falar deste, vou falar dos da Bíblia. Porém, eu quero que você abra o teu coração, porque eu tenho certeza absoluta que se você ama a igreja do Senhor Jesus, você vai amar muito mais. E como acabamos de cantar, tudo é por Ele, para Ele e para a glória do nome dEle. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos, porque nós não somos nada em nós mesmos. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, muito melhores. E em Cristo Jesus nós temos o privilégio de poder realmente vivenciar as coisas extraordinárias do reino de Deus. Eu queria que o primeiro texto que nós pudéssemos abrir a Bíblia, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Porque os encontros que Jesus teve, alguns deles foram quase que agendados, mas outros encontros que Jesus teve foram encontros casuais, encontros que menos se esperava acontecer alguma coisa ali. E hoje eu gostaria de compartilhar sobre encontros que mudam a vida de uma pessoa, encontros que transformam a vida minha, a sua vida, a nossa vida. Então eu gostaria que você abrisse o seu coração. O primeiro deles, e eu quero fazer referência a 3 pontos que eu gostaria que você guardasse no teu coração. O primeiro deles é que nesse primeiro encontro, guarde isso que eu vou falar agora para você, depende da sua fé. Depende da sua fé. Essa é a primeira proposição que eu quero que você guarde. Vamos ler o texto, capítulo 9, versículo 27 ao 30. Diz assim o texto: saindo Jesus dali, Mateus, viu, pessoal, capítulo 9. Saindo dali, 2 cegos o seguiram gritando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disto. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Eles desobedeceram a palavra do Senhor Jesus neste momento, porque não há como você segurar dentro de você uma obra maravilhosa do Senhor Deus. Amém, irmãos? Não há como. Então entenda, 2 cegos, duas pessoas distintas uma da outra, porém com as mesmas limitações e dificuldades. Compreende aqui que Jesus é aquele que tem autoridade no céu e na terra, e ele está andando, e esses 2 cegos continuam andando ao encontro de Jesus, caminhando junto com Jesus, procurando Jesus, andando para conhecer mais Jesus. É o que nós devemos fazer como igreja, e nesse contexto não nos revela toda a narração, o que foi falado, o que foi trocado de conversa. Porém eu sempre tento imaginar que Cristo Jesus, ele sempre vai falar sobre o reino de Deus. Ele sempre vai ensinar sobre os princípios do reino de Deus. Então nós não temos esse assunto, porém nós temos uma ideia de que estes 2 cegos, ele tinha um certo conhecimento sobre quem era Jesus, e porque eles eram alguém que declarou: olha, filhos de Davi, tem compaixão de nós, nos ajude. E quem dizia filho de Davi era alguém que conhecia a história do reino do povo de Israel, e eles sabiam disso. E Jesus, ele ouve aquilo ali, talvez não sei quantas vezes, porém ele para e pergunta: olha, vocês creem que eu posso fazer isso? Nessa manhã, a pergunta que eu queria que você guardasse no seu coração é essa: você crê que Jesus pode fazer o que ele tem para fazer na sua vida? Guarde isso no teu coração. Então depende da sua fé. A Bíblia diz que ele toca nos olhos dele. A Bíblia diz que eles começam a enxergar e eles começam a glorificar o nome do Senhor. Preste atenção. Tudo em sua vida, tudo em sua vida, tudo o que está acontecendo com você, todas as coisas que estão acontecendo com você, entenda que a solução para as suas lutas, sejam elas interiores, aquela que a gente não mostra no Facebook, são aquelas que nós não mostramos em lugar nenhum.
as suas dores interiores, assim também como aquelas que são exteriores, que as pessoas sabem e veem, as pessoas entendem e reconhecem. Eu quero dizer para você também que o perdão de todos os nossos pecados, não importa qual seja este pecado, entenda, é necessário você crer que Ele pode fazer. Depende da sua fé. Às vezes algumas pessoas carregam pecados e culpas durante anos a fio na sua vida, e esquecem que nós temos um Senhor todo-poderoso, que tem toda a autoridade para perdoar pecados. Então entenda, libertação, a gente precisa dela, a gente precisa de vitória, a gente precisa de prosperidade, mas elas vêm dependendo da sua fé. Portanto, entenda, você realmente crê que Cristo pode fazer isso? Ele é capaz de curar você? Esse é o primeiro texto. Abra agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, por favor. Em Lucas capítulo 18, nós temos também aqui 2 encontros, e um deles, é o encontro que está descrito no capítulo 18, versículo 35 ao 43. É muito importante eu ler o texto, porque a palavra do Senhor, ela fala por si só, muito mais do que a voz de um homem, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Diz o texto, Lucas capítulo 18, versículo 35, aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, novamente um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, olhe só, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé te salvou. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui eu queria que você guardasse, no primeiro foi depende da sua fé. Agora eu gostaria que você guardasse essa pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? O que é que você vem buscar na igreja? É interessante que eu amei aqui os testemunhos dados, pelo carinho e pelo amor e com a demonstração do tão cuidado que você tem tido para com as pessoas. Então é muito importante você saber que muitas vezes nós estamos precisando de alguma coisa assim, e muitas vezes nós não sabemos pedir. Mas a Bíblia vai dizer que, olha, Jesus está pronto e Ele está te perguntando o que você quer que se faça nesta manhã na sua vida, neste lugar, neste santuário. Entenda que aqui, novamente, um cego, ele entra em Jericó, uma grande cidade de sua época, uma cidade realmente de nome, e ele escolhe um lugar, e todo cego ele vai escolher o lugar onde tem movimentação, ele vai na 3 de maio, ele vai aonde passa muitas pessoas, e este cego não era diferente. E ele estava ali naquela situação. Entenda que todo cego, ele é cego só, ele não é surdo, concorda comigo? Ele ouve bem, e muitas vezes a audição dele é excelente, e ele ouve um tropel, como diz um texto mais antigo, ele ouve um barulho, ele ouve um movimento grande, e aí a Bíblia diz que esse homem pergunta, o que é que está acontecendo? O que é que está passando aqui? Aí dizem para ele, olha, Jesus está passando, Jesus o Nazareno está passando. Entenda uma coisa, querido, quando Jesus passa e Ele está neste lugar, neste momento, aonde Jesus está, o milagre começa a acontecer. Preste atenção, aí a Bíblia vai nos dizer que Ele começa a clamar em alta voz novamente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante que quando você é um crente e você é alguém que busca o Senhor, você vai encontrar barreiras, às vezes barreiras dentro da própria igreja ou fora dela. Pessoas que não acreditam em você, pessoas que não querem ver a sua vitória, a sua libertação, pessoas que não acompanham realmente aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Assim foi neste momento, os discípulos diziam para ele, fique quieto, eu quero dizer para você que quanto mais alguém dizer para você, olha, esquece, deixe Jesus, deixe Deus para lá,
Ei, deixa a igreja. Eu quero dizer para você, levante a sua voz mais ainda e diga, em nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque você vai ver que Deus vai fazer um milagre. A Bíblia diz que Jesus, ele chama aquele homem chega, e aí a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Meu irmão, olha, ele era cego, e a Bíblia diz que ele quer tornar a ver, então significa que num passado não muito distante, não sei quando, ele chegou a ver, a enxergar. Agora preste atenção, ele poderia muito bem, o que ele estava fazendo ali na rua? Esmolando. Ele poderia muito bem pedir algum dinheiro, ele poderia muito bem pedir alguma maneira dele subsistir sem ter que ficar pedindo esmola, ali de uma maneira mais confortável. Não, ele pediu algo que ia mudar a história dele, porque agora ele teria que trabalhar, agora ele teria que buscar realmente solução para a vida dele, que o torne a ver. É interessante que Jesus imediatamente diz para ele, então tá bom, você vai ver. E assim aconteceu, e o milagre aconteceu na vida daquele homem. Eu quero dizer para você que além da recuperação da vista, Jesus disse que olha, a tua fé, ela te salvou. Agora compreende uma coisa, hoje, nessa manhã, dependendo da sua fé, Jesus te faz essa pergunta, o que queres que eu te faça nesse momento? Olha, eu creio que Jesus pode operar aqui nesta manhã, neste culto. Sabe por quê, irmãos? Nós temos várias histórias aqui, ó. Várias histórias. E você sabe o que é que Jesus tem que fazer na sua vida. Você sabe. E não precisa eu dizer, porque você já sabe. Terceiro encontro, para finalizando, está no capítulo 19, bem aí mesmo, em Lucas. É só você continuar o capítulo. Está um encontro descrito do Zaqueu, o publicano. E do versículo 1 ao versículo 10, diz o texto, todo mundo conhece essas histórias, virou música. Agora preste atenção. Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, filho chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens. Ele diz assim, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Novamente, aqui é Jericó, entrando na cena, novamente aqui um homem que é da alta sociedade, um homem que para os judeus ele não era bem visto, exatamente porque ele era o cobrador de impostos, ele era da Receita Federal daquela época, é complicado. Então entenda, este homem não era bem visto, era tido como inimigo do povo de Israel. É interessante você saber que este homem, ele tinha um desejo, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. É interessante que muitas pessoas, pós-pandemia, preste atenção, como será a vida pós-pandemia? Como será o novo normal? Muita gente diz assim, né? Já viu isso? Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Eu vou declarar aqui em nome de Jesus, as pessoas vão vir para as igrejas, elas virão para as igrejas, porque é o lugar onde vai restaurar a saúde mental, espiritual e física dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus eu declaro isso. Preste atenção, e aqui nós percebemos que este homem tinha ouvido falar de Jesus. E é interessante que ele era um homem que talvez que não andava muito a pé, talvez naquela época ele andava com horses da sua época, talvez ele tinha ali alguma situação diferenciada, mas a Bíblia diz que esse homem queria ver Jesus, mas ele era mais ou menos do meu tamanho, né, baixinho assim como eu, e ele não conseguia ver.
Já foi no centro da cidade, na 3 de maio, aí tem aquele homem da cobra que fica fazendo aquelas mágicas lá, e junta muita gente ao redor, e você doido para ver aquilo lá, e a gente não tem condição, porque é mais baixinho, a gente fica olhando debaixo das pernas das pessoas, tentando ver alguma coisa, mas não conseguimos. Assim era Zaqueu. E é interessante que este homem chamado Zaqueu, ele fala assim: eu tive uma ideia, bom, essa é a avenida, ele vai passar aqui, então se ele vai nessa avenida, não tem outro lugar para ir, eu vou subir numa árvore. Diz a Bíblia que ele sai correndo e sobe nesta árvore. Essa árvore é uma árvore comum da sua época, e ele sobe lá. Imagine todo mundo pensando: o que esse Zaqueu está fazendo? Ele é doido, né? Um homem correndo no meio da rua, e etc. E sobe lá. Jesus passa debaixo daquela árvore. Jesus conhece todas as coisas, amém, irmãos? Ele conhece você que chegou neste santuário. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. E a Bíblia diz que ele olha para cima e diz: olha, desce daí, por favor, que eu quero ir para a sua casa e vou jantar lá com os meus amigos. Desce depressa. Eu quero dizer para você que, quando Jesus te chama, tenha pressa para estar com ele. E este homem desce com toda a pressa da vida dele, daquela árvore, e recebe Jesus. E obviamente, sempre vai ter alguém para criticar você, porque você vai buscar a Jesus. Sempre vai aparecer alguém que vai te criticar, mas isso não tem problema. A Bíblia diz que houve ali uma murmuração entre os judeus, dizendo que Jesus se hospedara na casa de um pecador. Eu quero dizer para você que Jesus veio justamente para o pecador. Ele veio para nós. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E a Bíblia diz que Jesus conversa, talvez aquela jantar estava excelente, aquela comida muito boa, e eu quero dizer para você que o discurso de Jesus, para mim, sempre será o mesmo. Ele estará pregando sobre o reino de Deus, sobre aquilo que deve acontecer na terra e aquilo que vai acontecer no céu. E a Bíblia diz que aquele homem, de uma maneira súbita, ele simplesmente diz: olha, eu resolvo dar aos pobres, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, a metade dos meus bens e 4 vezes mais aquele que defraudei. A Bíblia diz para nós que Jesus declara: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Eu quero dizer para você que aí a Bíblia vai nos informar que este homem, ele arrependeu-se dos seus pecados. E a Bíblia diz que quando Jesus ele declara isso para Zaqueu, a Bíblia vai nos informar no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Olha só, irmãos, aqui nós podemos compreender uma última coisa das 3 que eu já falei, né? Eu resolvo. Disseram aqui, revelaram aqui, que o pastor Edmur é aquele que faz as coisas tudo, né, rapidinho, etc e tal, e ele não deixa ninguém fazer, porque ele quer fazer. Ele é resolvido. Eu resolvo. Este homem disse, Zaqueu disse: eu resolvo. Nessa manhã, dependendo da sua fé, entendendo a pergunta de Jesus: o que você quer que eu faça? O que você vai resolver? Vai resolver sair desse santuário, ir para a sua casa e continuar na mesma coisa? Continuar nas mesmas discussões? Continuar nos mesmos pensamentos? Continuar nas mesmas insinuações? Ou você quer sair deste santuário entendendo que Jesus tocou na sua vida e mudou a sua sorte neste momento? Eu não sei como que nós chegamos à igreja espiritualmente falando, emocionalmente falando, porque nós não temos nenhum medidor, pastor Edmur, precisamos de criar um negócio para medir as pessoas que entram dentro aqui. Seria bom se nós tivéssemos um negócio desse, e medir o tanto de fé que tem, o que está passando interiormente, mas nós não temos. Eu não sei. A única coisa que eu sei, e olhe malemar, eu sei, é de mim mesmo. E olhe lá, mas eu quero dizer para você que aquele que me conhece, conhece você também. Aquele que está neste lugar, ele está interessado em mudar a sua história. Para isso, eu quero desafiar você a entender esses 3 pontos. Depende da sua fé, não foi isso que eu falei aquela hora? E outra, o que você quer que eu te faça, disse Jesus, nessa manhã? Você sabe o que está passando na sua mente.
Jesus está olhando você. E a terceira, eu resolvo então. Eu resolvo. Vamos colocar de pé todos nós? Eu resolvo. Eu resolvo agora. Posso orar aqui? Coloquemos de pé. E eu gostaria de aproveitar esse momento de adoração. Eu gostaria de falar um pouco mais. Mas depois de ver tantas pregações nesta manhã, pregações não no sentido negativo, por favor, pregações extraordinárias e testemunhos reais de algo que Deus fez, faz e fará nas nossas vidas. Mas nessa manhã eu vim com um propósito de agradecer a Deus pela vida do pastor Edmur, pelos 19 anos de ministério que ele tem tido, que ele tem exercido. Mas também Deus colocou no meu coração, Fernando, é o seguinte: você é alguém que prega a palavra de Deus. Você é alguém que está no ministério para levar cura, para levar libertação, em nome de Jesus, para as pessoas. Mas eu quero desafiar você a ter coragem. Coragem para ser diferente. Coragem para reconhecer as limitações que nós temos. E entender que em Cristo Jesus nós podemos ser mais que vencedores. E eu quero desafiar você, neste momento, a curvar sua cabeça só um pouquinho, por favor. Com seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Nesse breve texto lido, nesses testemunhos maravilhosos, você que muitas vezes está passando por alguma dificuldade, seja ela de entendimento da palavra do Senhor, seja ela de questões relacionadas às suas emoções, seja algo de pecado que está acontecendo na sua vida, seja o que for, seja de que natureza for, nós temos um Deus que é poderoso para mudar a sua história. Com sua cabeça curvada, quantos estão aqui e poderia com ousadia e com fé, observando a palavra ministrada, dizer assim: pastor, nessa manhã eu vou sair diferente de como eu entrei aqui. Eu queria que você erguesse a sua mão, que você falasse para você mesmo: olha, eu vou neste momento, dependendo da minha fé, porque eu dependo dela agora, porque a fé que o Senhor me dá, ela me transformará neste momento, porque eu creio que o Senhor há de fazer um milagre, porque o Senhor está me perguntando o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário, e então eu resolvo nessa hora, neste momento, resolvo agora, eu vou sair daqui diferente de como eu cheguei, eu vou sair aqui abençoado. Eu queria que você erguesse a sua mão, se você sabe que Deus falou com você, se falou algo com você, erga a sua mão, em nome de Jesus, amém, aleluia. Muitas mãos erguidas, muitas mãos erguidas. Eu quero dizer o seguinte: eu não vou chamar vocês a vir à frente não. A igreja Nazareno é uma igreja maravilhosa, e ela tem um cuidado, o cuidado de chamar isso aqui na frente. Ela chama isso aqui de altar. E altar é lugar de sacrifícios. Altar é lugar onde nós morremos e nascemos para Deus. Altar é lugar onde eu devo deixar os meus problemas aos pés da cruz. Altar é lugar onde eu vou nascer de novo. Altar é onde o perdão reina. Altar é onde o pecado é perdoado. E é neste lugar que eu gostaria de sempre estar, aos pés da cruz. Eu não vou convidar todos que ergueram suas mãos, porque foram muitas mãos, mas eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, continue com a sua mão erguida como um sinal para Deus, dizendo para Deus: Senhor, Senhor, eu estou aqui e eu ouvi a sua palavra, e depende da minha fé, depende da minha fé. A fé pode não ser grande, porque fé não tem tamanho, fé é fé. E também
eu quero ouvir a sua voz me dizendo o que queres que eu te faça. Então, meu Pai, nessa manhã eu quero que o Senhor faça isso ou isso na minha vida. Mas eu, nessa hora, eu resolvo a sair deste lugar, a sair deste santuário, transformado, abençoado, fortalecido, cheio da graça, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da sua palavra, porque eu sei que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eterno Deus e querido Pai, nós queremos consagrar a nossa vida nesse breve momento em que estamos aqui. Ó Deus, nós queremos estar na sua presença, nós não queremos nem sair da sua presença, mas eu sei que muitas mãos erguidas aqui, sabe o seu interior, sabe o que se passa, ó Deus, quando se coloca a cabeça no travesseiro, naquelas noites longas e difíceis. Eu quero pedir que teu Espírito Santo possa tocar nos corações nessa hora, ministrar nas vidas de cada um de nós, aqueles que ergueram suas mãos de maneira especial, que, ó Deus, o teu Espírito Santo possa erguer essas vidas de tal forma, que eles possam saber que o Senhor é o Deus presente, que é um Deus que está neste lugar. E em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça com que novas coisas aconteçam, e nesta manhã nós iremos sair daqui abençoados, porque já estamos abençoados pelo Senhor. Sara as feridas e dê vitória para o teu povo. E assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus, amado, você foi abençoado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor.